Queridos, que bom, a igreja está cheia, né? Eu fico feliz que nessa quarta-feira tem um bom número de irmãos que têm vindo para buscar ao Senhor. E que bom que o Senhor tem falado ao seu coração da importância de sempre buscar mais da tua palavra, né? Às vezes a gente vem para a igreja, não sei, talvez alguém venha por rotina. É capaz de algumas pessoas aqui estarem porque tem amigos, tem crianças, tem colegas, mas eu tenho certeza que a maioria está aqui porque entende que aqui é o lugar de nós buscarmos mais do Senhor. Vamos orar então, para que o Senhor nos dê hoje um pouco mais do seu alimento, da sua palavra. E nessa oração eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você se considera uma pessoa vingativa? Queria que você pensasse sobre isso nessa noite. É sobre isso que a gente vai falar. Você se considera uma pessoa vingativa? Vamos orar então? Agora você pergunta para Deus aí: Senhor, eu sou uma pessoa vingativa? De repente você vai ouvir agora talvez algumas coisas que, quem sabe, te faça pensar que você talvez seja, ou talvez não. Deus queira que não. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos na Tua casa nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de, depois de um dia de trabalho, Deus, vir à Tua casa e aqui nós ouvirmos a Tua voz, adorarmos o Teu nome. E nessa noite eu venho pedir que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nesse momento nos fazer entender a Tua vontade, e que agora nós possamos realmente, se precisar mudar algo em nossa vida, que o Senhor trabalhe conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém? E aí, se perguntou se você é uma pessoa vingativa? O que você diria? Que sim ou que não? Hã? Não? Eu diria que às vezes sim. Que às vezes nós temos sentimentos no nosso coração que em algum momento a gente nutre um desejo de vingança. E quando a gente fala vingança, geralmente a gente pensa numa situação um pouco mais física, uma situação onde você vai, de repente, até partir por uma situação de agressão, ou de devolver uma afronta, uma coisa mais pesada. A gente geralmente não pensa que algumas atitudes nossas, interiores que seja, ou indiferenças às vezes, a gente talvez não entende que isso é algum sinônimo de vingança. Mas é bem possível que em algum momento você na sua vida tenha sentido o desejo de ver alguém se dar mal, porque mexeu contigo, né? Mexeu com você e você também, lá no seu coração, em algum momento você talvez sentiu: não, sua hora vai chegar. Você mexeu com o ungido do Senhor, né? Está na moda ouvir essas coisas, né? Não se toca no ungido do Senhor. Meu Deus. Nós vamos ouvir alguma coisa sobre isso hoje, porque às vezes o nosso coração, ele tem sim esses sentimentos. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. Para a gente já começar a meditar sobre isso, esse abre a sua Bíblia, Romanos 12, versículo 19. Romanos 12, versículo 19. Romanos capítulo 12, versículo 19. A Bíblia nos ensina, queridos, a Bíblia nos aconselha algumas coisas. O primeiro conselho nós temos do apóstolo Paulo, que em Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos. Em outras palavras, queridos, deixa o Senhor cuidar da sua causa. Em outras, viver de uma maneira tão amorosa, tão mansa, de que você permita que o Senhor cuide de você de tal maneira que até quando você for injustiçado, que às vezes acontece, queridos, até quando você for injuriado, difamado, menosprezado, maltratado, e outras palavras que a gente poderia dizer aqui, até quando você se sentisse assim, uma pessoa que não merecia passar por aquilo que alguém te fez passar,
que não é fácil. Não estamos aqui falando de uma coisa simples. Paulo nos aconselha: não vos vingueis. Não tente fazer justiça pelas próprias mãos. Não tente resolver o problema da sua maneira. Não tente ir lá tirar satisfações. Queridos, a gente tem visto alguns vídeos hoje com a internet. Não que isso não acontecesse antes, né? É bom que se diga isso. Alguém poderia dizer: nossa, hoje a violência está demais. Hoje as pessoas, por qualquer coisinha, estão matando, agredindo. E a verdade é que nós temos visto alguns vídeos ultimamente, porque hoje o acesso à informação está muito mais fácil, muito mais rápida. Então você acaba se assustando realmente. Escolas estão presenciando, e o celular grava, né? Hoje todo celular grava tudo que as pessoas querem fazer. E a gente percebe que meninos de 13, 14 anos ferindo-se um ao outro, porque alguém implicou com ele, alguém fez bullying, alguém o maltratou, alguém tirou um sarro com a cara dele, e por coisas muito pequenas as pessoas estão se agredindo e até se matando. E a gente começa a perceber que as pessoas estão cada dia menos pacientes, e elas estão querendo realmente resolver os seus problemas através da violência, através de não aceitar levar desaforo para casa. Então esse tema, ele acaba sendo próprio para a nossa vida, para a nossa igreja, ou para qualquer igreja, porque nós vimos dentro da igreja também algumas atitudes nossas, que nos levam a perceber que nós também estamos sendo pegos de surpresa, quando a gente se irrita, imediatamente toma atitudes que parece que nós queremos também afrontar, porque fomos afrontados. Outro versículo que eu gostaria de usar como meditação para nós é Provérbios 20, 22. Provérbios 20, 22. É bom que você leia na sua Bíblia também, que você acompanhe e você guarde no seu coração os conselhos da palavra do Senhor. Provérbios 20, 22, a Bíblia diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Parece fácil, né? Mas a gente deve resistir, queridos, à vontade que temos, o impulso que temos de vingar. É algo assim que acaba sendo por questões de segundos. Quem dirige sabe o que é isso, né? A vingança, ela tem várias proporções. Não vamos dizer: eu fiquei irado, então eu vou agir. Então foi uma atitude de vingança. Mas imagine você que você está dirigindo e do nada, ali você estava até bem naquele dia, alguma pessoa te fecha, ou alguma pessoa te xinga, ou alguma pessoa faz você ter um movimento brusco, você talvez quase atropela ou quase bate o seu carro, e naquele momento você já é provado a ter uma atitude de paz ou uma atitude de vingança. Naquele momento você já é provado e testado a sua capacidade de relevar, a sua capacidade de não perder a calma, que a verdade é que a gente perde a nossa calma muito rapidamente. Por mais manso que você seja, às vezes você perde a sua paciência também. E aí eu te digo que muitas das vezes esse perder a paciência te leva a querer fazer o que a pessoa fez com você, e isso é um desejo de vingança. Se a pessoa te fechou, fez você passar um susto, eu confesso para vocês que eu já fui fechado, e naquele momento de raiva que eu tive, eu já peguei o carro, já fui à frente da pessoa, parei o carro, não parei, mas diminuí a velocidade só para ele parar de correr. Entende o que eu estou dizendo? Tipo assim, passei à frente, não xinguei, não briguei com ele, mas já fiz isso em momentos de raiva, porque naquele momento eu fui tomado por um sentimento que me levou a tomar uma atitude dessas. E naquele momento eu percebi que eu perdi o controle. E quando você perde o controle, infelizmente, você pode fazer alguma coisa que você não queria fazer. Quando você perde o controle, você age pela ira, pelo impulso, pela raiva. Eu já presenciei vários exemplos de situações tão ínfimas, tão pequenas, em que as pessoas se descontrolaram. E por se descontrolar, elas acabam tendo desejo de querer pagar o mal com o mal. Isso é vingança. Querer retribuir o que te fizeram, isso é vingança. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 5, 38 e 39. São dois versículos muito conhecidos. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também
a outra. Se todos nós, e lógico que eu estou falando para o povo de Deus nesse momento, mas se todos nós tivéssemos atitudes de relevar, de não querer aceitar uma afronta, de não querer retribuir o mal, queridos, muitas desavenças seriam evitadas. Nós temos percebido, eu falei para vocês agora há pouco dos vídeos que a gente encontra por aí afora, pessoas que estão matando outras pessoas somente porque olharam de cara feia para elas. A pessoa simplesmente encarou para a outra, pronto. Não precisou bater numa face dela, simplesmente olhou, falou alguma coisa que ela não gostou, acabou. O que você está me olhando? O que você está encarando? As pessoas estão tão agressivas, tão violentas ou tão impacientes, que oferecer a outra face aqui já se tornou uma coisa totalmente incoerente pelo ritmo de vida que as pessoas estão vivendo. Aí a Bíblia nos ensina que nós não devemos retribuir o mal, e resistir ao mal com o mal, com certeza traz consequências duríssimas. Na escola, queridos, a gente vê muitos adolescentes passando por isso. Hoje as meninas estão brigando porque a outra tomou o namorado da outra. Está comum isso agora. A gente pega cenas de pessoas cortando o cabelo das meninas e fala: olha, eu estou cortando seu cabelo porque você mexeu com um homem que não era seu. E aí elas vão se vingar da outra. Meninos brigam com outros meninos porque olhou para a namorada um do outro. Vingança, vingança, querendo sempre fazer com que a pessoa sofra um mal. Por quê? Porque mexeu com ela. Agora, uma coisa que me chama a atenção quando se fala de vingança, e nós vamos nos aprofundar um pouco mais daqui a pouco, porque infelizmente a gente pensa que não é vingativa, né? Eu acabei de perguntar para vocês: você acha que você é uma pessoa vingativa? A maioria das pessoas acha que não, né? Mas no fundo acaba sendo. Agora, vamos ser honestos aqui com a gente agora. Você aí, pensa comigo agora. Pensa numa pessoa que te fez um mal. Uma pessoa, eu não sei se é parente, se é amigo da escola, inimigo da igreja, mas pensa que essa pessoa fosse então uma pessoa que te magoou de tal maneira que você a viu como um inimigo. Aí, de certa feita, essa pessoa fez uma coisa, você não gostou, e um belo dia você ficou sabendo que uma coisa ruim aconteceu com essa pessoa. Qual foi a sensação que você teve naquele momento? Aquela pessoa... Você a considera quase uma inimiga, porque, nossa, ela falou mal de você, ela te ofendeu, nossa, por quê? Ela era sua amiga, ela te decepcionou, e você guardou isso de tal maneira que você fala: não, essa pessoa realmente não foi legal comigo. Aí um belo dia você fica sabendo que essa pessoa se deu mal. O que você sentiu? Ou o que você sente quando acontece isso? A Bíblia diz em Provérbios 24, 17 e 18, algo semelhante a isso. E olha o conselho da palavra do Senhor sobre isso: não se alegre quando o seu inimigo fracassa. A Bíblia diz: quando cair o teu inimigo, não te alegres, e quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não veja, e isso seja mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. É comum, às vezes, a gente dizer: bem feito, viu? Mereceu. Ah, você está passando por aquilo, né? Quando você mexeu comigo, você não teve pena, agora eu vou ter pena de você. Isso é um sentimento de pessoas vingativas. Você não fez nada contra a pessoa, você não foi lá retribuir o mal a ela, você não disse que ia bater nela porque ela te feriu. Aí você fica tranquilo: não, quando ela te ofendeu você não agrediu, mas quando ela teve a primeira decepção na vida ou fracasso, o que você sentiu? Ela merece, ela precisava aprender, por isso que ela está passando por isso, porque ela não presta, isso e aquilo. Isso é um sentimento de pessoa vingativa. Porque a gente pensa que ser vingativo é só quando nos afronta, a gente afronta também. Xingou a gente vai lá e briga com ela. Não, guardar alguma coisa no coração, sair sem um problema resolvido, e na primeira oportunidade que a pessoa de repente tem alguma situação adversa, você diz para você mesma: ah, essa pessoa merece passar por isso. Você está se alegrando quando o seu inimigo está tendo um problema. E a Bíblia nos ensina: não te alegres quando o teu inimigo cair. A Bíblia já nos orienta: deixa que o Senhor cuida da sua justiça. Isso é um sentimento de vingança, queridos. E geralmente os sentimentos de vingança, eles são proporcionados pela ira.
É a ira que leva as pessoas a ter esses sentimentos. A gente fica irado, sim. A Bíblia, nós já falamos isso aqui em outras oportunidades. Efésios já diz, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios: irai-vos e não pequeis, já falamos isso. Mas a ira, ela sempre pode estar andando próxima da gente. E quando alguém nos atinge, é aí que muitas das vezes a gente age de forma vingativa. E Salmos 37:8 a Bíblia diz: deixa a ira, abandona o furor, não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Você perde o controle da situação quando age movido por raiva. Em situações que esse sentimento toma conta, você fica cego. Você já viu alguém dar um exemplo aí na televisão? Uma pessoa até matou outra pessoa, e quando alguém pergunta: por quê? Por que você fez aquilo? E alguém já ouviu as pessoas falar: não, eu estava cego, eu não sei o que eu fiz. Eu não sei, eu não estava vendo o que eu estava fazendo. Talvez seja uma desculpa. É comum, né? A maioria das pessoas que atingem as outras aí darem desculpas. Mas eu acredito que, sinceramente, algumas pessoas, no seu momento de ira, perdem o controle de tal maneira que não sabem nem o que está falando. Pode um pai, quando está irado com o filho, falar: você não presta, por exemplo? Teoricamente você fala: isso não é possível. Um pai não falaria isso para um filho que ama, mas ele está irado. Na ira, ele não presta mais atenção, ele não tem controle. E muitas das vezes na ira a gente faz coisas que a gente se arrepende. Muitas das vezes a gente faz coisas e se arrepende quando está irado. Então eu acredito sim que algumas pessoas chegam ao ponto de até maltratar uma outra, porque perde o controle. Por quê? Porque não deixou a ira, porque deixou a raiva tomar conta do seu coração. Tem alguns exemplos, algumas ilustrações sobre a vingança que nos ajudam a aprender algumas coisas. Tem um livro que também já virou um filme, eu acho que a maioria aqui já assistiu, o livro O Conde de Monte Cristo. Tem um filme também, né? O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. E basicamente o personagem principal, ele é acusado injustamente, e no dia do seu casamento ele foi preso por seus 3 melhores amigos lá, falsos amigos na verdade, não eram melhores amigos, e por causa disso ele foi atirado numa masmorra no dia do seu casamento. Esse livro retrata a história então desse conde, e ele fica durante 12 anos preso. Quando ele sai dali finalmente, e ele consegue fugir da prisão, ele dedica a sua vida todinha, toda, a vingar-se de seus maltratores, aquelas pessoas que o prenderam. Ele vai atrás de um por um, faz todos pagarem, até a sua família. No final da história, apesar de concluir sua vingança, ele descobre que com aquilo não conseguiria aliviar as dores do seu coração. Ele se tornara uma pessoa amarga e infeliz, arruinar a sua vida e a dos seus inimigos, mas não pôde impedir que eles destruíssem a sua. Basicamente, esse livro fala então de uma pessoa que, tomada por um desejo de vingança, ao invés de se concentrar em reconstruir a sua vida, em seguir em frente, ela só pensa em retribuir aquilo que ela recebeu. E aí, essa história do livro nos conta que mesmo ele fazendo tudo o que ele queria fazer, ele não conseguiu tirar do seu coração toda a tristeza, toda a dor que ele tinha recebido, porque a vingança não faz você perder ou talvez aliviar o seu sofrimento. Não é a vingança que vai curar qualquer dor, qualquer mágoa. Não é a vingança que vai fazer você se sentir bem. Não é vendo as pessoas que te magoaram sofrer que vai fazer você não sofrer. Muito pelo contrário, nós vamos aprender agora que quanto mais eu quero fazer a outra pessoa sofrer, mais eu continuo sofrendo. Quanto mais eu tenho desejo de continuar vingativo, mais essa vingança me traz dor e tristeza. E por mais que eu tente retribuir às pessoas um pouco do que elas fizeram comigo, mais eu continuo sofrendo. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas olha, tem um exemplo na Bíblia de vingança que eu acho um dos mais interessantes. Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 6. O Evangelho de Marcos capítulo 6. A vingança nos cega, queridos, de tal maneira, se você for parar para pensar, ela nos cega de tal maneira que a gente não tem nem razão, nem noção do que está fazendo. Marcos capítulo 6. Diz assim, a partir do versículo, vamos ler a partir do versículo 16. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 16.
Na minha Bíblia diz assim: Herodes, porém, ouvindo isso, disse: esse é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrando e manietando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia João, e sabendo que era varão justo e santo, o guardava em segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o de boa vontade quando o ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não podia negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João e o degolou na prisão. Conseguiram perceber que desejo de vingança nós encontramos na Bíblia? Salomé, filha de Herodias, é uma personagem que poucas vezes nós falamos na Bíblia. Mas o que a gente percebe é que Herodias, que era casada com Filipe, que era irmão de Herodes, e que João havia dito: Herodes, não é lícito que você possua a mulher do seu irmão. Herodias estava tão irada com João, a vida toda eu acredito que ela ficara ali tentando matar João, mas não podia, porque, como nós lemos no texto, o Herodes temia o João. Mas eu quero que você preste atenção no texto, o que a vingança proporciona. Essa mulher guardou no coração o desejo de um dia fazer alguma coisa de ruim contra João Batista. O seu desejo de vingar-se de João era tão grande que ela não esquecera. O seu coração estava ali, maquinando uma maneira de fazer um mal contra ele. E numa situação totalmente inusitada, numa festa de aniversário de Herodes, quando a sua filha, a filha de Herodias, dança na presença de todos os príncipes, nós encontramos o rei Herodes já tomado de vinho, talvez bêbado mesmo. E aí, num momento de loucura, ele diz: o que você me pedir, eu faço. Qualquer coisa que você pedir, eu faço. E imediatamente essa menina, ao invés de pedir, ao invés de avaliar, ponderar, se aproveitar de uma situação tão boa, imagine, até metade do reino eu te dou. Eu fiquei imaginando, é igual o gênio da lâmpada, né? Pede 3 desejos. Você ia pensar em pedir coisas maravilhosas. Ela podia pedir até a metade do reino, segundo a Bíblia, o Herodes tinha falado isso. E ele não podia voltar atrás na sua palavra. Então a Salomé, ao invés de, sei lá, pedir qualquer coisa maravilhosa, ela vai para a mamãe: mamãe, mamãe, o que eu peço? Né? Eu fico imaginando, porque eu não acredito que a Salomé já estava maquinada ali com a Herodias, não sei. Talvez já fosse um plano delas também, né? Vai lá, cativa o Herodes, que ele vai te dar o que você quiser. Pode ser. Mas eu imagino que ela foi: mamãe, e aí, mamãe? Que coisa, hein? Podemos pedir o que quiser agora. Quero a cabeça do João. Foi isso. Quero a cabeça do João num prato, numa vasilha. Eu fico pensando, meu Deus, chega a ser bestial, chega a ser estúpido, chega a ser o cúmulo da tolice. Mas não, é o cúmulo da vingança. Abrir mão de algo fantástico que ela podia ter, só para se vingar da maneira mais cruel possível daquela pessoa que era o objeto do seu ódio. Porque aqui nós vemos uma relação de ódio, nós vemos uma relação de alguém que realmente queria ver o outro morto, ou na pior situação possível. Queridos, vocês percebem o que a vingança faz com a vida de uma pessoa?
Essa história ela é trágica. Ela é trágica. Ela chega a ser horrorosa, porque João Batista era um homem fantástico. Jesus chega a dizer que dos nascidos de mulher não tinha um como João. Mesmo assim, é uma história terrível. Mas o que eu tiro de lição para isso é o que a vingança faz com a gente. Talvez você deixe de crescer pensando que o outro tem que diminuir. Talvez você deixe de seguir em frente, caçando um jeito de fazer o outro sofrer, porque fez você sofrer. Tem pessoas que vivem amarguradas, tão amarguradas, não libera o objeto do seu ódio e vive uma vida de vingança. Recentemente eu vi uma história dentro da igreja, de uma pessoa que no passado queria casar com alguém não, sei lá, atrapalhou o seu sonho de casar com aquela pessoa, e outra pessoa casou com aquela pessoa. Resumindo, hoje ela é casada e fica remoendo o problema de não ter casado com a pessoa que ela queria casar. Eu vi isso já vi histórias assim. Não libera, não abre mão do seu desejo de ver a outra sofrer. E às vezes, queridos, nós somos vingativos de tal maneira que a gente fica o tempo todo achando, pensando, maquinando como aquela pessoa vai pagar pelo que ela fez. E eu vejo nessa história o cúmulo da vingança, eu diria, alguém que ao invés de usufruir de um bem maior, abre mão simplesmente porque queria que o seu desejo de vingança fosse feito. Quer ver alguns exemplos de vinganças pequenininhos que a gente convive todos os dias? Que são coisas tão bobas, que eu vou até falar aqui, mas talvez alguém fale, nossa, mas isso aí não sei. Alguém faz um aniversário e não te chama. Aí você ficou sabendo daquele aniversário através de um Facebook, um amigo, um parente, um post, um bolo que apareceu, nossa, bolo do João da Silva. Na primeira vez que você faz o aniversário, você fala assim, aquela pessoa eu não chamo, não me chamou. Que é isso? Fala para mim, é ou não é um sentimento vingativo? É isso que a gente faz o tempo todo, queridos. Fulano foi comer lá no Big Gula, né? O pessoal não conhece o Big Gula, eu estou falando, a gente grava os nossos vídeos, né? Isso é tão difícil de brincar sobre isso. Mas o Big Gula tem uma pizza gostosa, né? Fulano vai comer lá, chama João, chama Pedro, chama Maria, mas não chamou a gente. Na primeira vez que você marca uma rodinha para comer alguma coisa, você já sabe no dedo quem não te chamou. E você fala, não, deixa quieto. Na primeira oportunidade, aquelas pessoas não vão comer lá comigo. Porque, queridos, nós temos essa mania de sempre remoer essas situações. E a gente acha que isso não é vingança. Mas é sim. Fulano te maltratou, fulano te magoou, você foi embora ferido, triste, magoado. Um belo dia, na primeira oportunidade, você solta uma e você não perde a oportunidade de ferir, sem que aquela pessoa ouça. Por quê? Porque ela te feriu. Isso é vingança. São sentimentos que a gente carrega dentro da gente. Uma pessoa uma vez falou comigo, na igreja tem panelinha. Porque, né, todo mundo sabe que panelinha... Eu particularmente, irmãos, eu não estou falando, eu estou aqui em púlpito. No meu coração, de coração, eu não acho que tem panelinha. Eu prefiro olhar por um outro prisma. Eu penso que tem grupos de afinidades. Porque eu sei que tem dias que eu saio com o João da Silva, mas não saio com a Maria da Silva. Eu sei que tem dias que eu não tenho como conviver com uma família tal, mas eu convivo com outra família. Mas se eu pudesse, eu conviveria com todas as famílias. Pelo menos é assim eu penso que deve ser a igreja. Você tem que ter convívio com todas as pessoas. Você tem que ter relacionamento, você tem que ter amor, união com todas as pessoas. Então se eu fico sempre dizendo, não, fulano, não quero do meu lado, porque só fica chamando fulano para sair. Ei, peraí. Você está criando panelinha quando você fala isso. Porque talvez, naquele dia que fizeram um almoço lá na casa não sei de onde, o prato só dava para 10 pessoas. Se a gente for chamar todo mundo, fala sério, não dá.
Não faz sentido ficar falando que isso é panelinha. Eu sou contra isso. E se tiver, Deus cuide dessas pessoas que excluem as outras, que não pensam umas nas outras. Que Deus tenha misericórdia, porque na igreja não é lugar para isso. Não é para a gente ficar se vingando, ou, não vou fazer com fulano porque não me chamou, não, fulano faz isso comigo, eu também vou fazer. Isso não é o que Deus nos orienta, isso não é o que a Bíblia ensina. E como eu falei, quando você tem esses desejos vingativos, ao invés de você crescer, ao invés de você querer o bem seu e da pessoa, além de você não ter o seu bem, você quer ver a outra pessoa amar. Abra sua Bíblia agora em Hebreus para a gente finalizar, 12:15. Hebreus 12:15. Na versão Almeida, corrigida e fiel, corrigida, revisada e fiel, a Bíblia diz assim, Hebreus 12:15: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Isso é o que está em Hebreus 12:15, versão corrigida, revista e fiel. Agora eu quero ler na tradução da linguagem de hoje. Tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga, que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Pessoas amarguradas são vingativas. Pessoas amarguradas têm rancor, têm raiz de amargura. Pessoas amarguradas não esquecem. E aí uma psicóloga, Milena Frankfurt, escrevendo para a revista Cups, é uma entrevista, ela colocou alguns desejos de vinganças. E uma pergunta que eu quero ler, que ela respondeu, que me chamou um pouco a atenção: o que passa na mente de uma pessoa que vive querendo dar o troco? O que está por trás do desejo de vingança? A psicóloga escreve: uma pessoa que pensa de maneira excessiva em vingança, pensa que o único modo de retribuição ao outro que lhe fez mal é este passar igualmente pela mesma situação, para obter de alguma maneira, para que de alguma maneira possa equilibrar o dano original. Muitas pessoas parecem confundir o conceito de vingança com o conceito de justiça. E para finalizar, queridos, eu acho que é uma historinha já conhecida, muito conhecida do nosso meio, mas eu quero usá-la nesse momento para a gente encerrar, para a gente orar. Quando você fica nutrindo o desejo de vingança, você acaba se sujando. E na historinha diz que um menino chega em casa, você já deve conhecer essa historinha. O menino chega em casa bufando de raiva, porque um colega da escola o humilhou na frente de seus amigos. Em vão seu pai tenta acalmá-lo. Percebendo então que ele precisa botar para fora a sua ira, a sua raiva, o pai propõe-lhe uma forma alternativa de vingança. Vê aquela camiseta branca no varal, filho? Pois bem, imagine que aquela camiseta é o menino que te aborreceu. Pegue aqui nesse saco alguns pedaços de carvão, atire bem no peito dele. Vamos ver quantas vezes você é capaz de acertá-lo até que sua raiva passe. A coisa toda pareceu-lhe boba, mas ele aceitou. Ao final de contas, seu pai estava do seu lado. Errou algumas, acertou outras, mas atirou até a última pedra de carvão que havia no saco. No fim, o pai lhe perguntou: e aí, filho, como se sente? Cansado, disse ele sorrindo, mas em compensação, olha só como é que ficou a camisa. Aí o pai então convida-o a entrar e coloca ele diante de um espelho. O menino leva um susto ao ver o quanto ficou sujo ao manusear o carvão. E o pai lhe diz: assim é a vingança, filho. Você sempre acabará ficando sujo enquanto estiver atacando a pessoa que odeia. Perdoar é melhor. É uma historinha muito conhecida, mas é verdade. Por mais que você tente atingir as pessoas que te ofenderam, por mais que você insista em se vingar, sempre você vai acabar se sujando, porque você precisa perdoar.
E isso é com Juliane, né? Falar no perdão não é comigo, você precisa perdoar. Porque o perdão é que vai aliviar toda essa dor que você sente e esse desejo de vingança que você tem no coração. Antes de orar, eu gostaria que a gente visse um vídeo. Esse vídeo não fala de perdão, mas ele fala de bondade. Ele fala de fazer o bem, de alguma maneira querer ajudar as pessoas. Então, para não ficar falando só de coisas ruins, vamos finalizar com coisa boa. Aí nós vamos orar logo em seguida. How you doing, man? Is it okay if you could spare that slice for me, please? Nah, man, I work for this, bro. White trash, man, y'all smarter than me, man. Really? Hi, how you doing, man? What's up, man? Can I please have a slice? I'm very hungry. I'm sorry about that. I can't. Not today. Alright, sorry for asking. Enjoy your slice, huh? Hello, excuse me. Can I have a extra slice? I'm hungry. No. Fuck out of here. Fuck out of here. I'm hungry too. Fuck out of here. You got True Religions on at 19? Fuck out of here. Get the fucking job. Sorry for asking. What's going on, buddy? How you doing? We ate a lot of, slices. You want the rest? Alright, here you go, man. Alright, take care, buddy. Hello, how you doing? I'm really hungry. It's hard out there, man. You have an extra slice in there? Yeah? You sure? You wouldn't mind? Appreciate it, man. It's so hard out there. Yeah. I know how you feel, man. It sucks. I really thank you. Thank you so much. Well, I'm gonna get going. Thank you once again. I appreciate it so much. And I wanna being so generous to me. I wanna give you a nice little tip, man. Thank you. God bless you, all right? Gostaria de encerrar orando e ao mesmo tempo dizendo as últimas palavras que significam algo bem simples para nós. Nós estamos vendo uma época onde tem tanta coisa ruim acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, que às vezes a gente deixa até de fazer a nossa parte. Por quê? Porque a gente acha que, para quê? Ninguém faz nada por nós. As pessoas parece que só estão querendo ver o nosso pior. O Brasil só está indo de mal a pior. Aí a gente pensa nas injustiças sociais, nas roubalheiras. A gente quer se vingar de todo mundo. Parece que a gente está querendo assim, que todo mundo se dane. Mais ou menos assim. E não é por aí, queridos. Não é por aí. Você vê nas ruas pessoas que pedem porque precisam. Mas tem pessoas que pedem para fumar drogas. Então, pelo seu desejo de justiça, de você achar que não, eu não vou ceder a esse mundo que as pessoas só ficam viciadas pedindo, você acaba nunca mais fazendo o bem, você começa a fazer o mal, o seu coração fica duro, e você passa a ter atitudes agora de rancor. Você, não, porque eu sei que aquela pessoa está ali, mas ela não merece, ela está trabalhando, ela está ali, mas podia estar trabalhando. Você está entendendo? São situações que a gente vai carregando. E isso dentro de casa, irmãos com irmãos, marido com mulher. Quantas vezes a gente quer se vingar um do outro porque falou mal da gente, porque brigou com a gente?
Essa semana mesmo eu senti sentimento de vingança no meu coração. Quando falou uma coisa que eu não gostei, a primeira coisa que eu senti foi: não gostei e vou fazer sentir também. Eu confesso para vocês, irmãos, que nós precisamos vigiar mais. Nós precisamos orar mais, precisamos viver mais a palavra. Não pagar mal com mal, mas fazer o bem, pagar o bem, não importa quem. A gente não tem que escolher a quem. A Bíblia diz que nós temos que amar até o nosso inimigo. Vamos orar? Pai, nós te louvamos essa noite, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel e o Senhor não negou o seu único filho para morrer por nós, pecadores. Nós que não merecíamos nada. E eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor tem ministrado ao nosso coração que devemos amar, que devemos perdoar e que devemos, Deus, fazer o bem àquelas pessoas que nos fazem até o mal. Em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor sonde cada coração e que o Senhor nos dê a bênção de fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, amém.